Continuando o nosso estudo sobre gêneros literários, hoje iremos estudar o gênero lírico. O gênero lírico tem relação com a lira, que é um instrumento musical. Então, antigamente, as composições, elas eram, além de ser escritas para serem declamadas ou cantadas em público, havia também o acompanhamento dos instrumentos musicais. No tocante à forma, o gênero lírico é composto de poesia e de lirismo. A poesia é um texto em verso. E essa poesia, se nós pensarmos atualmente, ela está atrelada às canções que nós conhecemos hoje na nossa atualidade. Quais são as principais características, então, desse gênero lírico? A poesia, ou seja, escrita em forma de versos, em primeira pessoa. Subjetividade, que é o excesso de sentimentos, os sentimentos aflorados. Logo, sentimentalidade, emotividade e afetividade. A metrificação e a rima. Musicalidade, sentido conotativo, que é o sentido figurado, e as figuras de linguagem. É claro que quando aparece um poema, uma poesia, não necessariamente deve haver todas essas características, porém, a maioria delas nós encontraremos no texto. E o que quer dizer o lírico? Para que haja o texto poético, para que haja poesia, é necessário haver o eu lírico, ou sujeito lírico, ou eu poético, ou eu poemático, ou sujeito lírico, né? Há várias formas de nós tratarmos essa voz que fala. Ou seja, o eu lírico é uma entidade fictícia, é uma voz que dá vida a sentimentos. Não necessariamente aqueles sentimentos vividos por quem está escrevendo, mas uma criação do poeta. Exemplo, se eu estou me sentindo triste, o meu sentimento é de tristeza, mas eu posso fazer uma poesia ou um poema abordando o assunto alegria, ou seja, são sentimentos opostos. Então, essa voz é a voz que está intrínseca dentro do texto, dentro do poema. É a exteriorização do mundo interior. Qual é a estrutura, então, do gênero lírico? Como antigamente nós tratávamos este gênero associado a composições musicais, nós precisamos compreender que esse gênero surgiu até o fim da Idade Média, em que os poemas eram cantados seguindo essa estrutura formal rígida. É um gênero que surgiu antes um pouquinho da Idade Média, mas a partir da Idade Média, as formas estruturais passaram a ser rígidas. E quando é que essas formas deixam de ser rígidas? A partir do século XX. Então, o gênero lírico sempre foi caracterizado pela musicalidade, o ritmo, a poesia. Porém, essa poesia moderna, que eu acabei de dizer para vocês, deixa de lado a estrutura formal, mas continua privilegiando a musicalidade, a transmissão de emoções e também a subjetividade. E, obviamente, o eu lírico. E a metrificação? Quando nós pensamos na metrificação desse estilo mais antigo, né, como nós dizemos aqui, nós pensamos na medição. A metrificação é a medida dos versos. E essa medida é chamada de escansão, que é a contagem dos sons dos versos a partir da elevação do ritmo. Na língua portuguesa existem palavras átonas, aquelas que nós pronunciamos de maneira mais fraca, e existem as sílabas, né, mais fracas, nós chamamos de átonas, e existem aquelas palavras em que existem também as sílabas tônicas, que são aquelas que nós pronunciamos de maneira mais forte. Então, esse zigue-zague do forte e do fraco, né, a elevação da tonicidade, a ausência de tonicidade faz com que haja esse ritmo, essa música e haja a regularidade dos versos.
Quando estes versos têm rima, melhor ainda, porque ele fica muito mais bonito, né? Assim nós temos o metro, que é a medida do verso, e a metrificação, que é o estudo do metro. O que são sílabas literárias e sílabas gramaticais? A sílaba gramatical é aquela sílaba que nós aprendemos ainda lá no ensino fundamental 1, né? Como fazer a separação das sílabas. Vocês estão lembrados? De sílaba, trissílaba, monossílaba e assim por diante, né? Havia essa contagem das sílabas gramaticais. Porém, a contagem das sílabas literárias é bem diferente. Há duas regras que diferenciam as sílabas literárias. Contar somente até a última sílaba tônica de cada verso. Unir sílabas quando houver som fraco e forte ou vice-versa. Como assim? Vejamos. Olha só, a partir de um poema, a partir de uma poesia do Fernando Pessoa, nós aqui podemos compreender. No primeiro verso, o poeta é um fingidor. Depois, o poeta é um fingidor. No primeiro caso, observem que existe aí a união de duas vogais e se eu conto a quantidade de barrinhas que eu coloquei, eu possuo 7 sílabas literárias. Agora, abaixo eu conto exatamente como eu divido as sílabas das palavras. Eu tenho 9 sílabas gramaticais. Percebam que quando eu conto as sílabas literárias, eu pego sempre a última palavra de cada verso. E eu termino a minha contagem na sílaba tônica de cada palavra desse verso, ou seja, da última, né? Então, o poeta é um fingidor, é uma oxítona, eu paro ali. Finge tão completamente, é uma paroxítona, eu paro aí. Que chega a fingir que é dor. A palavra dor é monossílaba tônica, eu paro aí. A dor que deveras sente. Então, mais outra paroxítona, sílaba forte. Percebam que existem algumas diferenças e essas diferenças são cruciais para a compreensão da expansão das sílabas literárias. A classificação dos versos. Cada verso, de acordo com o número de sílabas que possui, é classificado da seguinte maneira. Eu coloquei para vocês aquelas que são mais cobradas nos vestibulares e no Enem. Pentassílabo, são os versos de 5 sílabas, redondilhas menores. Hexassílabo, ou heróico quebrado, 6 sílabas. Heptassílabo, ou redondilha maior, 7 sílabas. Decassílabos, 10 sílabas. Dodecassílabos, 12 sílabas, ou também chamado de verso alexandrino. E os versos bárbaros, que são aqueles que possuem mais de 12 sílabas. Olha só, pessoal, um exemplo aqui da primeira estrofe do Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. Percebam, olha, em cada verso eu consigo fazer a união, quando isso é possível, de acordo com o ritmo da última vogal da palavra e da primeira da palavra seguinte. A isso eu dou o nome de elisão. Nós estamos fazendo a escansão, que é a contagem. Percebam que no primeiro verso, olha, de tudo ao meu amor serei atento, eu pronuncio tudo ao. E aí se torna uma sílaba só. E ali eu parei no atento, porque é uma paroxítona. Quantas sílabas poéticas deu? 10 sílabas. Antes e contar o zelo e, eu pronuncio o e o e na mesma sílaba. Mais uma vez, elisão. Antes e contar o zelo e sempre e tanto, mais outra vez,
outra paroxítona, que mesmo em, pronuncio o O e o E numa sílaba só, mesmo em Fá si do maior, encanto, outra paroxítona, deliciem, cante mais meu pensamento, outra paroxítona. Então, observem que em todos os versos eu sempre pego a última palavra e sempre paro naquela palavra em que há a sílaba forte, a sílaba tônica. As outras sílabas que vêm depois da sílaba tônica, elas não são contadas, por isso que cada um deu 10. Né? E aí eu chamo de versos decassílabos. Os versos decassílabos são aqueles versos que nós utilizamos quando escrevemos soneto ou quando lemos algum soneto que foi escrito. E as rimas? A rima externa, que ocorre sempre no fim do verso, canto, pranto, e a rima interna, que ocorre no interior do verso. Olha, bela bola, bola amarela, né? Outra questão importante, prestem atenção em relação às rimas, quando nós pensamos na rima externa e no final de cada uma delas. Cada som eu devo dar uma letra correspondente à letra sequente do alfabeto. Da tribo pujante, ante, que agora anda errante, ante, por fado inconstante, mais uma vez, ante. Então, o som ante apareceu primeiro e ele aparece 3 vezes. Então, eu vou chamá-lo de A. Guerreiros nasci. O si é o segundo som que aparece, então eu chamarei de B. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte. Então, o orte é o terceiro som e ele aparece 3 vezes. Por isso, eu coloco a letra C correspondente a ele. Guerreiros ouvi. O ouvi se assemelha ao nasci. Então, eu vou repetir o B, que é o segundo som que já havia aparecido e volta a aparecer aqui. Eu sempre dou esse tipo de entorno, né? Eu coloco sempre essa letra para fazer a referência aos sons. O som que aparece primeiro, A. O som que aparece depois, B. O som que aparece no terceiro momento, C. E como eu já havia dito no início, depois do século XX, mais especificamente no período das vanguardas, a Semana da Arte Moderna, os versos deixaram de ser versos rimados, versos metrificados e passaram a ser versos brancos e versos livres. Claro que há alguns escritores que continuaram fazendo como o estilo anterior, usando a métrica, usando a rima, né? Mas esse estilo de trabalhar o verso branco sem rima, o verso livre, é um estilo que é cheio de identidade, carregado de beleza também, não deixa de ter musicalidade, não deixa de aparecer elementos de subjetividade característicos do poema. Certo? Então, olha, na teoria da literatura, os versos brancos são chamados de versos soltos, pois eles não apresentam esquema de rima e foram adotados, utilizados desde o século XVII no Brasil, sobretudo na poesia romântica moderna e contemporânea. Porém, é a partir do século XX que ele ganha força nesse cenário cultural. Na teoria da literatura, os versos livres, chamados também de versos irregulares ou heterométricos, que são aqueles que não seguem nenhum padrão de métrica definida, estão em oposição aos versos regulares, que nós chamamos de isométricos, aqueles que possuem a mesma medida. Essa é a nossa aula de hoje. Um abraço, até a próxima!